acho esse painel muito interessante, não só pelos ilustres painelistas, que muito virão a esclarecer aqui, mas por dar um amplo aspecto de indagações e problemas, e como o próprio professor Carlos Aris Sandfeld falou pela manhã, a repercussão geral começou, é um instituto em construção, mas ela vem com uma série de questionamentos, problemas na aplicação, enfim, do direito, na aplicação dos precedentes que são fixados pelo Supremo Tribunal Federal e que afetam diretamente todo o Poder Judiciário. Eu não diria não só os tribunais de origem, mas todo o Poder Judiciário, desde o juiz de juizados especiais, que agora tem uma preocupação de saber como o Supremo Tribunal Federal está decidindo determinadas matérias, até os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça e os tribunais superiores, né? O Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça, principalmente. E fica claro que, com a emenda constitucional 45 de 2004, houve a tentativa de parar um problema endêmico, principalmente no Supremo Tribunal Federal, mas que existe em todo o Poder Judiciário, que é a grande massa de processos que se avolumam, atrapalhando muito a prestação jurisdicional. Se, por um lado, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2009 tramitaram cerca de 80 milhões de processos no Judiciário brasileiro, e é um número de assustar qualquer pessoa, principalmente comparando com o direito internacional. Nos tribunais superiores, e principalmente no Supremo Tribunal Federal, esse número era realmente assoberbante. Para vocês terem uma ideia, em 1980, chegaram aos cuidados do Supremo Tribunal Federal 9.555 processos. 10 anos depois, foram protocolados cerca de 18.564 processos. No ano de 2002, esse número cresceu para 160 mil processos. Basicamente, uma questão dominou nesse ano de 2002, era uma controvérsia conhecida do Fundo de Garantia, do FGTS, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu a mesma questão em cerca de 60 mil casos. Foram 60 mil casos levados para as duas turmas do Supremo Tribunal Federal para decidir a mesma matéria. Parece óbvio para qualquer pessoa que isso não é razoável. Não é esse o caminho mais adequado e que precisávamos encontrar uma situação diferente. E hoje, com a emenda constitucional e a plena atividade da repercussão geral da súmula vinculante, nós já vemos outros problemas surgindo. Grande parte mudou, e eu fico até, acho até um pouco engraçado o colega do painel comentando sobre a celeridade de um processo que foi reconhecido a repercussão geral em abril e no final de maio ela tinha sido julgada, mas acho que esse é um caminho um pouco melhor, pelo menos, do que esperar o julgamento de determinadas controvérsias, e eu cito só uma questão do direito tributário, uma contribuição do Fundo Rural, que foi declarada inconstitucional agora no ano de 2010 pelo Supremo Tribunal Federal e que foi instituída em 1991. Ou seja, foram 19 anos até que o tributo tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso também não é razoável. Não é esse o caminho, e a repercussão geral nos permite uma nova oportunidade de racionalização de procedimentos, não só no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas em todo o Poder Judiciário, e que, claro, com um instituto em construção, vão surgindo novas questões, novas indagações, novos problemas, que serão, tenho certeza, muito bem tratados aí pelos nossos painelistas. Em primeiro lugar, eu gostaria de então passar a palavra para o doutor Rodrigo Pagani de Souza, que é doutor e mestre em Direito de Estado pela USP, Master of Laws pela Yale Law School,
assistente de coordenação da pesquisa Repercussão Geral e o Sistema Brasileiro de Precedentes, realizado pela SBDP, no âmbito do projeto Pensando o Direito, que foi organizado aqui pela SAL, do Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos, com muita competência e que, tenho certeza, tem uma visão muito prática, muito evidente dessas novas questões que estão surgindo no âmbito da repercussão geral, porque a gente sabe que é muito interessante falar no efeito multiplicador, na questão da seleção dos processos mais importantes, mais prementes, que precisam ser decididos pelo Supremo Tribunal Federal, mas não é simples organizar como isso é feito, como selecionar esses casos, né? Como é um trabalho que começa, como o ministro-presidente César Peluso bem colocou hoje pela manhã, nessa coordenação, nessa cooperação entre os tribunais de origem e o Supremo Tribunal Federal, mas que trazem indagações desse tipo. Como selecionar e como escolher entre aquela matéria, aquela questão constitucional, os representativos da controvérsia, enfim, como passar, como realizar o procedimento no Supremo para o reconhecimento da repercussão geral, o julgamento do mérito e depois a aplicação desse chamado efeito multiplicador, né, de espalhar a decisão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal para todas as instâncias do Poder Judiciário, a fim de preservar o princípio da isonomia e garantir que todos tenham a mesma decisão. Porque hoje é difícil justificar para dois colegas de trabalho que começaram juntos no mesmo emprego e que procuram o mesmo direito no Poder Judiciário, mas pelo fato de o processo de um ter caído com o relator e de outro em outro, com um entendimento diverso, um ter o direito garantido e outro não. Isso é realmente muito difícil de justificar para o leigo, para a parte interessada, e é um problema que eu acho que a repercussão geral vem a contribuir muito. Mas, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o doutor Rodrigo, para que comece a sua exposição. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, Luciano. Saúdo a colega de mesa, doutora Thais. E, em primeiro lugar, gostaria de dizer apenas, enfim, manifestar a minha imensa gratidão de poder compartilhar um pouco com todos vocês alguns resultados preliminares da nossa pesquisa no âmbito da SBDP e a minha imensa honra e gratidão pelo convite que nos foi formulado pelos representantes da SAL e do STF. Esperamos que possamos estar à altura desse convite e fazer algumas contribuições que nos façam refletir um pouco mais sobre o tema essa tarde. Bom, em segundo lugar, gostaria de fazer uma pequena ressalva, apenas dizer que não me coloco aqui como um especialista do tema de repercussão geral, longe disso, há pessoas muito mais qualificadas, estudiosas do assunto, para falar e das possíveis soluções para as dúvidas atinentes ao Instituto, mas como representante de um grupo de pesquisa formado por cerca de 20 pesquisadores, entre consultores e pesquisadores, e coordenadores, basicamente a coordenação do professor Carlos Ari Sundfeld e eu na assistência da coordenação, falar em nome desse grupo sobre uma pesquisa que está em andamento, uma pesquisa que deve ser concluída em meados de dezembro agora. Ela foi iniciada no mês de junho e tivemos aí, portanto, 6 meses nos debruçando sobre o assunto. E pelo fato de ser uma pesquisa em andamento, a ideia aqui nesses 20 minutos de apresentação nem tanto partilhar especificamente ou mencionar especificamente resultados preliminares, mas algumas considerações, destacar algumas possíveis reflexões a partir dos resultados que começamos a colher nesse espaço que temos hoje e, evidentemente, ficamos abertos aí às questões em seguida. Bom, dito isso, eu separei aqui para a nossa conversa 5 pontos, 5 questões procedimentais, que é o tema do nosso painel,
que nos parecem importantes trazer à reflexão de todos, tendo em vista o que já coletamos na pesquisa. Então, esses 5 pontos, eles estão destacados aí no sumário. E o primeiro deles é o problema da definição da questão constitucional discutida. Essa é a terminologia do texto constitucional, né? Também referida pelas normas legais e regulamentares como matéria constitucional, por vezes como tema constitucional, e nos parece que há um debate importante a ser feito sobre o Instituto da Repercussão Geral, especialmente do que é essa questão, né? Ou como o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de origem, eles identificam qual é a questão discutida num caso e comunicam, seja aos outros tribunais, seja aos jurisdicionados, qual é essa questão. Então, esse nos parece um tema importante que eu vou abordar. Um segundo tema, já mencionado aqui em vários outros painéis, mas que também aparece na nossa pesquisa, é o tema da revisão de tese. Bom, vou tratar desse tema um pouco mais adiante. Um terceiro tema, correção de erros na aplicação do Instituto, e vou fazer a diferenciação do que estamos chamando de mecanismos para correção de erros na aplicação do Instituto da Repercussão Geral e o que estamos chamando de mecanismos para revisão de tese, qual é a diferenciação que fazemos desses dois problemas. E, em quarto lugar, o tema do estabelecimento de regras procedimentais por intermédio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no âmbito das questões de ordem, né? Regras procedimentais com aplicabilidade, ao menos potencial, a toda a disciplina do Instituto, mas que surgem a partir do exame de casos concretos. E, por fim, destacar um pouco do tema da falta de publicidade, e eu diria até de uniformização, de uniformidade, entre a respeito das decisões dos tribunais inferiores atinentes ao Instituto da Repercussão Geral. Portanto, são esses os 5 temas. A minha pretensão aqui é destacar problemas que estamos diagnosticando, fazer eventualmente alguns exemplos, apontar alguns exemplos, e, por fim, apresentar algumas possíveis alternativas de solução. Não temos qualquer pretensão aqui de dar qualquer receita de solução, mas, pelo menos, sugerir para a reflexão de todos algumas possíveis formas de endereçamento desses 5 problemas. Bom, prosseguindo aqui nos slides, antes de entrar em especial no tema da definição da questão constitucional discutida, gostaria de apenas apontar o que temos feito no âmbito dessa pesquisa, né? É uma pesquisa que tem por objetivo examinar tudo o que chamamos de ciclo de vida da repercussão geral. Portanto, ela não se restringe a examinar as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de repercussão geral, mas sim, ela começa examinando decisões dos tribunais de origem, no âmbito do juízo de admissibilidade, dos recursos extraordinários interpostos perante esses tribunais de origem, depois a matéria levada ao Supremo, e depois ela retornando aos tribunais de origem, que tem que aplicar ou, eventualmente, se retratar, aplicar a orientação firmada pelo Supremo em recursos com repercussão geral reconhecida, ou eventualmente se retratar das suas decisões em desconformidade com a orientação do Supremo. Então, internamente ao STF, portanto, o objetivo da pesquisa é fazer um levantamento e análise de decisões de diferentes tipos. Então, decisões proferidas em sede de juízo de admissibilidade acerca da existência, em que se discute a existência ou não de repercussão geral, da questão constitucional discutida, as decisões de mérito sobre os recursos com repercussão geral já reconhecida, as decisões proferidas em sede de questões de ordem. Por quê? Porque a partir dessas questões de ordem, muitas regras procedimentais elas têm surgido, como já referi, e ainda decisões com vistas à revisão de uma tese adotada pelo Supremo ou com vistas à correção de erros na aplicação do Instituto da Repercussão Geral. Vou explicar isso um pouco mais adiante.
No âmbito externo, estamos procedendo a um levantamento de todas as normas regimentais dos tribunais de origem, examinando essas normas regimentais, examinando amostras de decisões dos tribunais de origem atinentes ao Instituto da Repercussão Geral. Então, selecionamos aí até 100 decisões de cada tribunal de origem do país. E, além disso, enviamos questionários aos magistrados ou assessores de magistrados que trabalham nas presidências ou vice-presidências dos tribunais de origem do país, diretamente com a aplicação do Instituto da Repercussão Geral, para colher a percepção dos atores diretamente envolvidos nas instâncias de origem com o tema. Então, esse tem sido o nosso levantamento. Qual é o grande objetivo? O grande objetivo da pesquisa é, por um lado, fazer um mapeamento de dificuldades na implementação do Instituto, tendo em vista a experiência aí, de 3 anos, se contarmos a partir do advento da emenda regimental do Supremo Tribunal Federal em 2007, em que o Instituto efetivamente passou a ser aplicado até hoje. Então, quais as dificuldades na implementação do Instituto nesses 3 anos e um pouco das boas práticas, né? Quais as boas práticas que os tribunais ou o próprio Supremo Tribunal Federal já têm realizado, que iniciativas têm sido importantes na efetivação desse Instituto da Repercussão Geral. E aí esperamos que o relatório de pesquisa ele possa ser útil para que as boas práticas se disseminem e para que o endereçamento dos problemas diagnosticados também seja feito por todos os tribunais que porventura puderem colher alguma informação útil no relatório. Bom, esse é o foco da pesquisa. Bom, então vamos entrar em primeiro lugar no tema da questão constitucional discutida, né? Qual é o problema que começamos a identificar examinando as questões constitucionais tal qual apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal? Notamos que essas questões podem ser apresentadas com maior ou menor grau de clareza, né? E podem ser informadas a todos, como eu disse, jurisdicionados ou os outros tribunais, de maneira mais ou menos clara. Que problemas isso suscita? Bom, nos parece que os problemas são um tanto evidentes, mas vale a pena ilustrar, né? Há uma grande preocupação em se saber quais argumentos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm utilizado para dizer que uma matéria tem ou não repercussão geral. Então, os ministros dizem, olha, essa matéria tem repercussão geral porque impacta de maneira muito forte os cofres públicos ou atinge um grande número de processos, atinge um grande número de pessoas. Podemos fazer um mapeamento desses argumentos, dos critérios que têm sido adotados para dizer que o tribunal vai julgar ou não uma matéria. Mas podemos também fazer uma pergunta anterior, afinal de contas, o que é esse algo que tem repercussão geral? O que é esse substantivo? Bom, esse substantivo é a questão discutida. E a definição de qual seja a questão discutida, evidentemente, ela vai terá muitos efeitos muito amplos para todos os tribunais e para muitos interessados. Dependendo da maneira pela qual a questão discutida foi formulada, um número maior ou menor de recursos que tratem de idêntica questão serão sobrestados, né? Se a questão for formulada de maneira muito restrita, possivelmente uma quantidade menor de recursos será sobrestada. Se ela for formulada de maneira mais ampla, um número maior de recursos será sobrestado, deverá ser sobrestado. Questões formuladas de maneira mais restrita. É constitucional a norma da lei tal? Interrogação. De maneira mais ampla, perdão. Questão formulada de maneira mais restrita. É constitucional a norma da lei tal perante o dispositivo tal da Constituição Federal? Bom, aí já estamos trazendo para o âmbito da questão um específico fundamento. E, possivelmente, menos recursos serão sobrestados em função da formulação da questão dessa maneira. Então, ela pode ser mais ampla ou mais restrita.
Mas também pode haver mais clareza ou menos clareza na expressão de qual é a questão. E como ressaltava o professor Carlos Aristundfeld hoje pela manhã, ele dizia, olha, tem alguns casos que eu leio e eu realmente não consigo identificar qual é a questão. Nós fizemos um exercício, né, entre os integrantes do grupo de pesquisa, dizendo, não, vamos apontar, então, onde está claro e onde não está claro. Fizemos lá um mapa, né? E aí depois não chegávamos a um consenso, o que parecia claro para um não era claro para o outro, né? E aí temos que rever os critérios para dizer se está claro ou não. Estará claro quando há um ponto de interrogação no final, quando o ministro, porventura, venha com uma linguagem do tipo a questão discutida e em seguida ele explicita qual é a questão, ou a fórmula linguística não importa tanto, quando é que vai estar claro? O fato é que o problema existe. Nós, em muitos casos, não sabemos qual é a questão que está sendo discutida, com todos os reflexos que isso tem, né? O que nos parece interessante é que o Supremo Tribunal Federal, como foi ressaltado por muitos painelistas aqui antes de nós, ele está passando, enfim, por esse processo, né, de objetivação do controle difuso de constitucionalidade. Foi ressaltado pelo doutor André, por exemplo, o doutor Oscar dizia, precisamos de muito cuidado na construção das decisões para saber qual é a decisão da Corte. Por que isso? Porque a partir de um caso concreto, no controle difuso, se cria uma norma de caráter geral e abstrato. Se o Supremo Tribunal Federal não se esmerar em dizer claramente quais são os destinatários dessa norma, qual é o alcance exato dessa norma, quais situações estão abarcadas por aquela questão discutida, situações e pessoas, né, estão embarcadas por aquela questão discutida, quando vai haver identidade de questão, ou quando a questão, embora aparentemente seja idêntica àquela apresentada pelo Supremo, ela na verdade não é. O Supremo Tribunal Federal precisa dizer isso claramente. E pensando em maneiras de enfrentar esse desafio, algumas possibilidades de solução seriam, né, então, que estamos cogitando para a reflexão de todos. Possivelmente se poderia propor uma forma padronizada de os ministros do Supremo Tribunal Federal exporem qual é a questão do caso. Que forma padronizada seria essa? Seria uma espécie de um articulado normativo em que se diria, item 1, olha, portanto, a questão discutida neste caso que tem repercussão geral é esta. Eventualmente, o Supremo poderia deixar claro no item 2 ou no item 1.1, estão fora, não estão compreendidas nessa questão constitucional identificada, tais ou quais questões. Isso seria uma possibilidade? Quer dizer, pensarmos na forma pela qual essa questão será apresentada em cada julgado? Bom, essa é uma possível solução. Outra possível solução é fortalecer as iniciativas de divulgação das questões discutidas. Então, ao invés de se criar uma forma padronizada de apresentação das questões, se fortalecer um serviço de informação de quais as questões. Hoje nós sabemos que é um esforço muito grande, né, do tribunal em disponibilizar lá no seu site quais os temas, né, quais as matérias com repercussão geral. Mas, ainda assim, a nossa impressão do grupo de pesquisa é que a forma pela qual elas estão expostas ali por temas, ela ainda não é muito clara. Quer dizer, é preciso ler as manifestações, é preciso ler o relatório do ministro relator para chegar à conclusão acerca de qual é a questão. Se isso tivesse comunicado de maneira bem clara, seja no dispositivo da decisão do tribunal, seja num serviço de informação no site do tribunal, qual é a questão e o seu alcance nos detalhes, isso poderia facilitar em muito o trabalho dos tribunais de origem e do próprio Supremo. Muita litigiosidade que
advém da falta de clareza quanto à questão poderia ser estancada na origem. Se dizer, não, o meu recurso ele não trata de idêntica questão, ou o meu recurso não deveria ser sobrestado. Bom, isso poderia ser estancado, talvez, com uma maior clareza a respeito de qual a questão discutida, e aí pensamos aí em duas possibilidades, né? Padronizar uma forma de Supremo comunicá-las, num articulado normativo ao final das suas decisões, ou então por meio de um fortalecimento desse serviço de informação, uma iniciativa que o Supremo já tem adotado no seu site. Bom, o segundo tema da revisão de tese. E aí podemos passar para a próxima lâmina e para a subsequente. Isso. O problema da revisão de tese foi ressaltado aqui, e eu gostaria de chamar a atenção aqui para dois tipos possíveis de revisão de tese, né? Uma possibilidade de revisão de tese é da tese, por assim dizer, com relação à existência ou não de repercussão geral. Bom, o Supremo Tribunal Federal entende hoje que determinada matéria não tem repercussão geral, mas possivelmente poderia revisar esse entendimento no futuro para dizer que não, dadas num novo contexto ou por outras razões, neste momento eu entendo agora que essa matéria tem repercussão geral. Isso é viável, revisão de tese nesse sentido? Bom, esse é um possível sentido de revisão de tese que colocamos aqui. Uma segunda possibilidade, a que tem sido mais discutida, que é revisão de tese quanto ao mérito da questão discutida, né? Então, há um entendimento, um juízo do mérito da questão que pode vir a ser modificado no futuro. Bom, qual é o problema que existe com relação a esses temas na atualidade? Um deles já foi muito ressaltado nos painéis anteriores. Nos parece que um dos problemas é a ausência de canais específicos para revisão de tese, de disciplinamento normativo desses canais, que não seja aquela situação em que o tribunal de origem ele se recusa a se retratar de uma decisão contrária a uma orientação do Supremo, e aí o recurso é remetido para o Supremo Tribunal Federal, e aí ele tem uma oportunidade de revisar a sua tese, né, no âmbito do recurso extraordinário. Mas fora desses canais, parece que não há. A não ser se, por exemplo, que pensássemos no controle concentrado de constitucionalidade, por meio de uma DIN, por exemplo, em que se questionasse a constitucionalidade de um ato normativo e, porventura, a decisão ali tomada, ela implicasse uma revisão de uma tese adotada no âmbito de um recurso extraordinário. Mas, por intermédio de recurso extraordinário, parece que ficamos reféns dessa retratação, dessa recusa à retratação por parte do Tribunal de Origem, e aí levaria a matéria, o recurso subiria para o Supremo para verificar se ele revisa ou não a sua tese. Agora, um outro tema é a questão da revisão da tese com relação à existência ou não da repercussão geral. Será que deveríamos prever um instituto específico ou uma forma específica de se questionar, de o Supremo Tribunal Federal vira a dizer que determinada questão que antes ele considerava que não tinha repercussão geral, agora passa a ter? Por quê? Porque o que é importante hoje, para simplificar muito, né, o tema, dizer algo que é considerado desimportante hoje, amanhã possa vir a ser considerado importante. Será que deveríamos prever um instituto assim? Bom, da análise das normas, aí nem tanto das decisões, nos parece que não há a previsão de um instituto específico para esse fim, mas poderíamos pensar em possíveis instrumentos especificamente voltados à revisão de tese ou no outro caso. Quanto à necessidade ou não de termos esses instrumentos, alguém poderia opor o seguinte raciocínio, dizer, bom, todo o esforço da aplicação do Instituto da Repercussão Geral é para sedimentar determinadas teses, né, que sejam observadas
pelos demais tribunais e fomentarmos, assim, a criação de um sistema brasileiro, por assim dizer, de precedentes. Então, que ideia é essa de se pensar, então, em prever mecanismos de revisão de tese? Bom, talvez o problema possa surgir mais no longo prazo, né? No longo prazo, podemos pensar numa corte permeável a mudanças de entendimentos, né? E podemos nos questionar, então, já com vistas ao longo prazo, se os instrumentos necessários estão efetivamente disciplinados ou disciplinados a contento nas normas postas. Bom, o terceiro tema é o da correção de erros na aplicação do Instituto da Repercussão Geral. E aí fazemos essa diferenciação entre o desafio da correção de erros e o desafio da revisão de tese. O que estamos chamando de erros? Erros seriam, por exemplo, sobrestamento de casos que não deveriam ser sobrestados por conta da falta de identidade entre a questão neles discutida e a questão discutida no recurso paradigma, por exemplo. Seria um erro na aplicação do Instituto da Repercussão Geral. E aí o problema identificado seria o da insuficiência de meios para correção da má aplicação do Instituto da Repercussão Geral. E aí a constatação curiosa que fizemos na pesquisa é a seguinte: em virtude de um entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da reclamação 7569 de São Paulo, julgada em 2009, novembro de 2009, se entendeu que contra a decisão que, simplificando, né, o entendimento, contra a decisão que equivocadamente nega seguimento ao recurso extraordinário, o agravo de instrumento e a reclamação não seriam os recursos cabíveis, mas seria, sim, o agravo regimental. Pois bem, com base nessa orientação do tribunal, fomos estudar, portanto, as normas regimentais dos tribunais de origem, para saber o que elas diziam sobre o agravo regimental. E observamos aí dos 34 tribunais cujos regimentos examinamos, apenas 14 admitem algum tipo de recurso específico para impugnação de decisões de juízo prévio de admissibilidade e recursos extraordinários. Em 7 tribunais, curiosamente, há uma expressa proibição do uso do agravo regimental para o questionamento de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Portanto, são normas regimentais que estão em franca discordância, né, em contradição com a orientação do Supremo. O Supremo diz que o instrumento adequado é o agravo regimental, mas a norma regimental diz que o agravo regimental não pode ser interposto para esse fim, né? Então, isso nos parece, né, um problema, pensar qual, afinal, é um instrumento para correção de erros. Passando, então, a pensar nessas possibilidades, no próximo slide, por gentileza, possíveis soluções. Pensarmos, então, na uniformização de normas regimentais a respeito do tema pelos diversos tribunais, ou numa norma legal, talvez, que preveja o agravo regimental como recurso aplicável a essa hipótese. No caso da uniformização de regras regimentais, talvez fosse interessante o Supremo refletir, junto aos demais tribunais, a respeito de, que tipo de regra uniforme seria interessante ser aplicada por todos, ser prevista no regimento de todos. Quer dizer, qual seria o regimento padrão que desse conta dos vários procedimentos atinentes ao Instituto da Repercussão Geral, inclusive que desse conta de uniformizar os meios de se buscar uma correção de erros na aplicação do Instituto. Bom, passando ao quarto tópico, né, o estabelecimento de regras procedimentais a partir de casos concretos. Qual é o problema nisso? Enfim, em princípio não há problema nenhum. É um instituto em construção, à medida que os problemas surgem, o tribunal procura endereçá-los e assentar o seu entendimento acerca de esses problemas.
Bom, o problema está, nos parece, mais na necessidade ou desafio, né, de comunicação dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, várias regras procedimentais têm sido jurisprudencialmente identificadas. Há um esforço de divulgação dessas regras, por exemplo, no relatório sobre a repercussão geral de março de 2010 do Supremo, algumas normas do regimento interno do Supremo elas foram alteradas em função justamente das orientações firmadas no âmbito dessas questões de ordem, mas nos parece que o desafio realmente continua a ser ou o de, passando aí para a próxima lâmina, né, de se buscar aprimorar esse serviço de informação a respeito de quais as novas regras procedimentais, então ter isso de maneira muito clara e organizada no site do Supremo para consulta por todos, ou alterar efetivamente, como tem sido feito, as normas regimentais para que elas reflitam a orientação firmada do Supremo em matéria procedimental. O problema das alterações regimentais é que às vezes elas demoram para ocorrer e essa alteração precisaria ser feita a tempo e hora, né? Portanto, eventualmente, as duas soluções casadas, elas podem levar a um bom endereçamento do problema. E, por fim, adentrando no tema da falta de publicidade às decisões dos tribunais de origem, esse é um desafio que nos pareceu evidente a partir dos questionários que coletamos dos magistrados, assessores de magistrados dos diversos tribunais. Estamos ainda recebendo algumas respostas, mas a maior parte delas, dos 36 tribunais, 30 pelo menos já nos responderam. E o que que observamos é que há muitas decisões às quais os tribunais, enfim, não conseguem dar tanta publicidade no momento, mas que seria interessante que caminhassem paulatinamente para a sua apresentação a todos os interessados. Por exemplo, disponibilizar para consulta pública, primeiro tem um controle interno, né? E segundo, disponibilizar para o público as decisões que identificam o recurso representativo de controvérsia constitucional. Afinal de contas, quais os critérios adotados nessas decisões para seleção? É uma decisão formal de seleção do representativo? Como é que eles são selecionados? O colega na mesa anterior, ele até dizia, olha, eu acho que seria interessante que a sociedade civil participasse desse processo de escolha de representativos. Enfim, para isso é preciso saber quais são, né? O primeiro passo. E isso poderia estar numa página repercussão geral lá no site de cada tribunal, em que se dissesse, olha, se disponibilizasse o teor das decisões que selecionam representativos, lista de recursos representativos enviados pelo Tribunal ao Supremo, as decisões de sobrestamento dos recursos e a lista dos recursos sobrestados, as listas das questões controvertidas, e aí fazendo uma diferenciação entre quais as questões e quais os recursos, né? Porque num recurso pode haver várias questões. Então, tudo isso poderia ser útil como informação aos diversos tribunais e, evidentemente, aos jurisdicionados. E nos parece que iniciativas começam a ser tomadas nesse sentido, mas os tribunais ainda estão muito aquém de ter essas informações disponibilizadas organizadamente para todos os interessados. Então, nos parece que é um desafio publicizar essas decisões. E algo conexo a esse tema, e com isso eu já finalizo, algo conexo a esse tema, a necessidade de alguma uniformidade maior entre os procedimentos adotados pelos diversos tribunais. Qual é o procedimento que o tribunal adota para selecionar um recurso representativo, para sobrestar um recurso, para aplicar a orientação do Supremo em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida? Padronização de procedimentos. Nos parece que em virtude das respostas recebidas, há procedimentos diferentes, muito diferentes. Então, há tribunais, por exemplo, que não se limitam ao receber um recurso extraordinário a verificar se há ali uma preliminar formal
e fundamentada de repercussão geral. Eles, em alguma medida, segundo as respostas que recebemos, eles examinam um pouco mais a fundo quais os argumentos articulados ali no recurso com relação ao Instituto da Repercussão Geral. Isso põe um desafio de saber, bom, se o meu recurso ele é interposto num tribunal, ele parece ter um tratamento um tanto diferenciado do que o recurso interposto no outro tribunal. Então, situações que desafiam aí a regra da isonomia de tratamento em matéria de repercussão geral. Bom, com isso, eu procurei destacar aqui 5 pontos que nos parecem desafiadores, em alguma medida, cogitar de soluções simples, né, que poderiam ser adotadas, mas, evidentemente, eu me coloco aqui, em nome do grupo de pesquisa, como alguém que veio para esse evento querendo colher informações sobre as boas práticas dos tribunais e sobre os principais desafios, mais do que, muito mais, eu diria, do que apontar a solução correta, o caminho correto a seguir. Bom, com isso eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Agradeço ao Dr. Rodrigo pela brilhante apresentação, aí, ressaltando problemas ou pontos realmente interessantes e que os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, principalmente, e a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica, tem que refletir bastante. Eu acentuo bastante também, junto com a palestra do professor Huang, agora pela manhã, até essa questão da mudança de mentalidade, né? Nos Estados Unidos está muito claro, ou pelo menos para os juízes da Suprema Corte, de que o tribunal não existe para corrigir erros, para corrigir meros erros de julgamentos. Não. E aqui, às vezes, a gente já parte do pressuposto da preocupação de como corrigir os erros do Supremo Tribunal Federal. Assim, eles vão existir, como a gente vai corrigi-los, como nós precisamos fazer a revisão de tese ou a eventual correção de erros na origem. E tudo são, claro, envolvem esse paradoxo que a emenda constitucional veio trazer, que é, de certa forma, atribuir mais poderes ao tribunal de origem e, por outro lado, as partes, os recorrentes, procurarem sempre o Supremo Tribunal Federal para correção desses erros, fazendo essa dicotomia, né? O professor Oscar até colocava, o Supremo precisa deixar mais poder para os tribunais de origem, e quando isso é feito, não cabe mais recurso, não cabe... e aqui os colegas que trabalham em tribunais e operadores jurídicos conhecem, não cabe agravo de instrumento, né, que seria a pior solução, talvez, por impedir o trânsito em julgado, mas não cabe reclamação, não cabe mandado de segurança, não cabe, enfim, uma infinidade de números de instrumentos que estão sendo utilizados para que o Supremo volte ao papel que o professor Oscar colocava de corte de revisão, de mero, uma corte de recursos quase que ordinários, que é obrigada sempre a se manifestar e a corrigir pontualmente o erro ou analisar caso a caso decidido pelas cortes de origem. E a gente sabe que nesse ritmo, em que há 80 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, potencialmente, cada um desses processos pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Seja um juizado especial, seja juiz federal, juiz trabalhista, potencialmente, cada um desses 80 milhões de processos poderia e pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Isso é razoável? Isso é factível? Isso tem solução? Não. Isso tem que se abrir mão de competências. O tribunal tem que se colocar, e esse é o dilema dele, em escolher as decisões mais importantes, mas isso implica em abrir mão de ter que decidir tudo. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra à doutora Thaís Schilling Ferraz, juíza federal da 4ª Região, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, indicada pelo Supremo Tribunal Federal para compor o Conselho, professora de Processo Civil na Escola da Magistratura Federal e professora de Direito Tributário na Uniriter, e que foi também juíza auxiliar na presidência do Supremo durante 2 gestões, 2 presidências,
e que foi, se não participante relevante, muito relevante, mas testemunha privilegiada dessas grandes modificações que se operaram no âmbito da repercussão geral. Bom, com a palavra, doutora Thaís. Obrigada, doutor Luciano. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, meus cumprimentos pela organização do evento, pela iniciativa de se trazer a discussão nesse momento em que a repercussão geral já tem alguns anos aí de funcionamento, mas ainda é tão criança dentro do nosso sistema. Então, meus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério da Justiça, através da Secretaria de Assuntos Legislativos, que está nos oportunizando essa discussão sobre questões tão relevantes e tão atuais sobre o funcionamento desse novo instrumento. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com os senhores, que para mim é uma grande honra. Meu papel aqui é tratar de alguns temas, de certa forma, complexos do ponto de vista procedimental, apresentando-os da forma como o Supremo Tribunal Federal hoje vem tratando essas questões. Então, eu vou selecionar também algumas questões mais polêmicas, até porque não dá para a gente, nesse curto espaço de tempo, tratar de todos esses assuntos. Mas, antes disso, eu gostaria de cumprimentar o doutor Rodrigo pelo trabalho de pesquisa e pela apresentação que fez, porque quem conheceu e trabalhou com a repercussão geral desde o seu nascedor, receber esse tipo de substrato, de material, de aperfeiçoamento, voltado exclusivamente ao aperfeiçoamento do Instituto, é muito importante. Quem chega com essa perspectiva prospectiva do Instituto, né, traz elementos tão relevantes no sentido do aperfeiçoamento, só tem a contribuir. E os senhores vão perceber que eu sou uma entusiasta da repercussão geral, até já antecipadamente me desculpo se me exceder um pouco no entusiasmo, na defesa desse instrumento, e fico realmente muito feliz de ver que temos aí pessoas que estão pensando nesse novo instrumento de trabalho aí dos profissionais do direito, com essa perspectiva de realmente aperfeiçoá-lo e transformá-lo naquilo para o qual foi concebido. A repercussão geral veio trazendo uma verdadeira quebra de paradigmas no controle difuso de constitucionalidade. Hoje nós não temos dúvida nenhuma em afirmar que vários dogmas estão precisando ser repensados na medida em que se aplica esse instituto no dia a dia. Entre os dogmas, a ideia de que o recurso extraordinário tem uma causa petende fechada. Hoje nós já estamos trabalhando com a perspectiva de causa petende aberta no recurso extraordinário. Nem todos os ministros afirmam isso categoricamente nos seus votos, mas o que nós percebemos na análise dos julgados de mérito é que cada vez mais questões que não estão suscitadas no recurso extraordinário, que é escolhido como leading case, vêm à discussão na hora do julgamento. Ou vem por iniciativa de um ministro, ou vem por iniciativa de amicus curiae, ou vem através da tribuna, da participação da própria parte, que agrega um argumento no momento do julgamento. São questões que são hoje levadas em consideração e que, tempos atrás, não se admitiria de jeito nenhum. Naquela perspectiva de que o recurso extraordinário é absolutamente restrito às questões que foram prequestionadas durante o processo. O próprio prequestionamento hoje daria para dizer que é um instituto em extinção. Eu afirmo que, na minha perspectiva, da forma como se avalia as decisões do Supremo, o prequestionamento hoje já não é mais barreira para que determinadas questões cheguem ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Outra questão que se admite com muita tranquilidade, que antes se pensava exclusivamente em matéria de controle concentrado, é a da modulação dos efeitos. Nós já tivemos casos no Supremo Tribunal Federal de julgamento de recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral, em que o Supremo admitiu a modulação dos efeitos daquela decisão. E uma modulação que não se aplicou ao recorrente, se aplicou a todos aqueles que sofreriam os efeitos daquela decisão. O exemplo foi quando o Supremo examinou a questão da prescrição e decadência previstas na Lei 8.212, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que estabeleciam em 10 anos o prazo de prescrição e decadência. E o Supremo, então, disse que era inconstitucional, violava a questão da reserva da competência da lei complementar. E da tribuna
antes do julgamento, o advogado-geral da União, então, faz a sua sustentação oral, pede que se reconheça a constitucionalidade, mas que, caso não se reconheça, então que sejam modulados os efeitos para que não tenha que haver repetição de indébito de todas as pessoas que pagaram tributos prescritos ou em que já teria corrido a decadência. E o Supremo, então, examina o mérito do recurso extraordinário, decide que é inconstitucional e estabelece a regra de que aqueles que não entraram em juízo até aquele momento, ou que não pediram administrativamente a restituição de indébito, não estariam abrangidos por aquela decisão, não poderiam buscar eventuais tributos que pagaram. Quer dizer, o próprio autor, o próprio recorrente não foi atingido pela modulação daquele efeito que foi estabelecido. Daí a gente já consegue identificar o grau de abstração que nós estamos obtendo nas decisões em matéria de controle difuso nos casos de repercussão geral, nesses julgamentos do Supremo. Esse para nós foi um exemplo bastante importante e definidor, inclusive de estratégias depois para se poder fazer algumas orientações para os tribunais em relação até que ponto sobrestar determinados recursos, que uma das grandes questões que se coloca é qual a amplitude da decisão que o tribunal vai ter. Será que o tribunal vai se limitar aos temas que estão especificamente, objetivamente tratados naquele recurso extraordinário que foi escolhido como paradigma, ou será que outras questões virão naquele julgamento? E o que nós temos aí de exemplos de decisões de mérito nos levam a crer que o Supremo está dando uma amplitude bastante grande aos julgamentos de mérito de repercussão geral. Está indo além daquilo que objetivamente é colocado no recurso extraordinário, como causa de pedir. Às vezes o próprio pedido, em alguns casos a gente já pode identificar que há uma preocupação em abranger o máximo possível as consequências de um julgamento de uma determinada questão constitucional. Quando o Supremo decidiu a respeito do adicional de insalubridade e disse que ele não poderia ser calculado sobre o salário mínimo, não poderia adotar como base de cálculo nem como paradigma, nós estávamos diante de um recurso extraordinário interposto por policiais, se não me engano, civis, do Estado de São Paulo. Era uma lei complementar estadual, e quando o STF decidiu que o salário mínimo não poderia ser base de cálculo, disse que não poderia nem para policial civil, nem para qualquer servidor, nem para seletista, nem para adicional, nem para gratificação. Quer dizer, foi muito além daquilo que se colocava objetivamente naquele recurso extraordinário. Então, são sinais que nós estamos tendo dos primeiros julgamentos de mérito de repercussão geral. Esses foram os primeiros mesmo, aqueles que vieram assim, já no primeiro ano que o Instituto começou a gerar julgamento de mérito, já sinalizando essa disposição da Suprema Corte de dar o máximo de efetividade ao julgamento das questões constitucionais e admitir o máximo que aquela questão seja decidida na sua plenitude. Só que isso tem consequências. Isso exige que a compreensão seja, em relação a essa mudança de paradigma, seja de todos, seja dos ministros, seja de todos os operadores do direito, seja dos tribunais de primeiro grau, de segundo grau, os tribunais superiores, seja dos advogados, dos membros do Ministério Público. Essa mudança de paradigma ela tem que ser sentida por todos, porque tem que haver um comprometimento geral com esse novo instrumento. Inclusive no sentido de entender que outras formas hoje existem de se participar de um julgamento quando o seu recurso não é aquele que foi escolhido como leading case. Isso que nós já ouvimos bastante hoje nas anteriores exposições, que é a participação através dos vários institutos, especialmente do Instituto do Amicus Curiae. E, dentre essa mudança de paradigmas, eu acho que é importantíssimo, eu vou repisar aquilo que eu já ouvi aqui mais de uma vez, nós temos que acabar com aquela ideia de que o Supremo erra por último. Nós temos que acabar com a ideia de que a decisão de um tribunal é sempre errada, que nós temos que ter mecanismos sempre para consertar as suas decisões. Claro que nós temos que pensar em mecanismos de conserto, nós temos que pensar em mecanismos de revisão, mas essa não é a regra geral, essa é a exceção. A exceção é o erro. Nós temos que pensar que a exceção é o erro. Nós temos que começar a admitir a possibilidade de não recorrer de certas decisões, de aceitar definitivamente a decisão de um tribunal de segundo grau. Essa é uma mudança que não vai acontecer de uma hora para outra, com certeza, mas que com certeza está sendo sinalizada nas decisões do Supremo Tribunal Federal.
Por isso a importância desses nossos primeiros movimentos, de interpretar bem esses primeiros movimentos que estão acontecendo, para que o Instituto seja bem compreendido desde o seu início, trabalhado em conjunto desde o seu início, para que se tenha uma interpretação mais clara e uníssona possível a respeito do seu funcionamento. As normas sobre o funcionamento da repercussão geral, as normas de procedimento, elas estão espalhadas. Elas começam na Constituição, passam pela lei que alterou o CPC, passam pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por portarias que regulamentaram, inclusive, a devolução de processos repetitivos para os tribunais de origem, e passam também, como já foi dito aqui, pelo julgamento de questões de ordem. Uma das alternativas que se adotou, os ministros adotaram desde o início, foi enfrentar certas questões sob a forma de questão de ordem, selecionar um recurso que trazia uma questão que estava causando uma certa dúvida sobre como interpretar, seja para o Supremo, seja para os próprios tribunais, pensar um recurso específico, levar julgamento no plenário e decidir, bom, não cabe recurso dessa matéria, ou então, o que vamos fazer com os agravos? Agravos podem ser sobrestados também, assim como recursos extraordinários. Uma boa parte dessas questões de ordem resultaram efetivamente em mudança regimental. Uma outra parte não resultou em mudança regimental, mas definiu procedimentos que hoje são importantes para poder haver uma uniformização entre os procedimentos do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de origem. Com certeza, o grande desafio é essa comunicação. Desde o início, essa foi a preocupação, porque esse é um instrumento que só funciona com uma ótima interlocução com os tribunais e turmas recursais. Por isso, desde o início, se buscou esse contato, no início até foram feitas visitas aos tribunais para conhecer as realidades locais, para trazer um pouco de como o Supremo estava enxergando esse início de instituto, né? E esse evento hoje, na verdade, é a consagração dessa ideia de trabalho em conjunto. Amanhã teremos um encontro especificamente com os tribunais para discutir as grandes questões aí que ainda estão nos causando tanta perplexidade no dia a dia, porque uma coisa é o que a norma diz, outra coisa é o que a prática nos apresenta, né? O exame da repercussão geral, ele está sendo feito de duas formas, ou ele é feito pelo plenário virtual, como se viu, ou ele é feito através de questões de ordem. Quando ele é feito através de questões de ordem, via de regra, é porque o ministro está utilizando de uma outra possibilidade que foi pensada e construída logo no início do funcionamento do instrumento, que é a de levar à reafirmação da jurisprudência questões que já foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das preocupações dos tribunais logo no início era o que nós fazemos com questões que o Supremo já decidiu, já disse que são inconstitucionais ou que são constitucionais, decisões recentes. Nós podemos imediatamente aplicar essas decisões, dar o efeito da repercussão geral sobre isso e inadmitir definitivamente recursos sobre essa matéria. Isso é possível ou nós temos que esperar o Supremo decidir de novo sobre todas as questões já decididas? Essa era uma questão difícil de responder. A primeira resposta que se deu por uma questão de cautela na época, até não podemos considerar que a questão está decidida, que se aplica o efeito da repercussão geral para as questões já decididas. E o Supremo decidiu que reveria a sua jurisprudência. Então, levando através de questões de ordem, hoje, o que se faz? Além de se levar uma matéria ao exame da repercussão geral, também se avalia a possibilidade de reafirmar a jurisprudência sobre aquele tema. Um exemplo, a questão do depósito para efeito de recurso na esfera tributária, recurso administrativo. O Supremo tinha declarado inconstitucional, já era uma matéria decidida, antes da repercussão geral, e aí depois, por uma questão de ordem, levou novamente à decisão, o tribunal reafirmou a sua jurisprudência e o resultado do julgamento em plenário dessa questão de ordem, que acaba sendo um 2 em 1, né, reconhece a repercussão geral e já decide o mérito, é a possibilidade dos tribunais aplicarem os efeitos da repercussão geral, e aí não só para sobrestar os recursos, aí não se fala em sobrestamento, já se fala em aplicar o efeito de uma decisão de mérito.
Então, as questões de ordem elas são usadas tanto para decidir algumas questões de procedimento, hoje em matéria de repercussão geral, como também para a reafirmação da jurisprudência. E uma grande quantidade de matérias já teve a sua jurisprudência reafirmada no STF através do uso das questões de ordem. Eu até queria retomar um pouco nessa questão do exame da repercussão geral, quando há a inserção do recurso no plenário virtual pelo relator, o relator escolhe no seu gabinete um recurso que entende que está sobre um tema que entende que está no momento de avaliar se tem ou não tem repercussão geral. A partir daquele momento, o plenário virtual recebe aquela informação e espelha aquela informação na internet. O plenário virtual está à disposição na internet, os julgamentos podem ser acompanhados em tempo real, seja a manifestação do ministro relator, seja a manifestação dos demais ministros. Hoje, o ministro que eventualmente quer fazer uma manifestação escrita, ele pode apenas dizer se concorda ou não com o relator, mas tem alguns que fazem questão de examinar a questão mais profundamente, então fazem a sua manifestação. É possível acessar o plenário virtual através do portal do STF, para acompanhar como é que está o julgamento, e aí que entra a possibilidade da atuação da sociedade aqui, através de amicus curiae, no sentido de interferir, inclusive, na questão da relevância da matéria, de poder apresentar. E é comum os ministros receberem, durante a tramitação, nos 20 dias em que o processo está tramitando no plenário virtual, um pedido de memoriais, às vezes advogados que visitam para trazer a importância da questão que foi inserida no plenário virtual. Então, embora não exista, através do sistema do plenário que funciona na intranet, uma forma de se encaminhar uma manifestação escrita via sistema, virtualmente, existe sim a possibilidade do acompanhamento e do acesso aos ministros durante esse período, ainda que seja por meio de papel, ainda que seja através de memoriais, no sentido de sustentar a necessidade de que aquela matéria tenha a repercussão geral reconhecida. As informações a respeito disso, os senhores com certeza já conhecem, estão no portal do STF, e já sofreram muitas alterações no sentido de tentar objetivar ao máximo a questão constitucional que está sendo discutida. Eu achei interessante a sugestão, me lembrei, inclusive, que o próprio tribunal já faz, quando faz o espelho de pauta, os assessores preparam nos gabinetes exatamente o tema central que está sendo discutido naquele caso. Tem um quadrinho no meio do espelho de pauta que diz saber se a lei tal ofende o princípio tal da Constituição Federal, artigo tal. Quer dizer, essa mesma objetividade ela pode realmente ser trazida para dentro das informações de repercussão geral. É algo que se pode realmente pensar. Não é algo novo assim, para o tribunal. Um outro tema que eu queria tratar, que normalmente causa uma certa polêmica, é a questão do sobrestamento dos recursos extraordinários na origem. Não propriamente do sobrestamento, as regras sobre sobrestamento estão claras, o tribunal tem que escolher os representativos da controvérsia, sobrestar os demais, e mesmo que ele ainda não tenha escolhido os seus, se o Supremo Tribunal Federal levou a matéria a exame de repercussão geral, ele não precisa mandar 3, ou 4, ou 5 para o Supremo, porque a matéria já passou pelo exame de repercussão geral, o sobrestamento já pode ser feito nos tribunais de origem. A questão é, podemos trabalhar com a ideia do sobrestamento antes do juízo de admissibilidade? Em que momento o tribunal, quando recebe um recurso extraordinário, faz o sobrestamento? O ministro César Peluso, no final de 2007, no início da repercussão geral, suscitou uma questão de ordem no plenário, preocupado que o tribunal estava, diante da nova sistemática de funcionamento, se transformando num tribunal de agravos. Por quê? Porque já estava estabelecida toda uma sistemática de filtragem dos recursos extraordinários que chegavam na corte, inclusive a possibilidade da devolução dos múltiplos, quando já tivesse matéria que tivesse passado pelo exame da repercussão geral, mas os agravos não. Os tribunais continuavam fazendo juízo de admissibilidade, indeferindo a subida de uma série de recursos extraordinários, e isso, então, gerava agravos, e o que estava acontecendo é que o tribunal estava se transformando num tribunal de agravos. Não subia mais RE, mas subia agravo. Sempre houve uma grande quantidade de agravos, obviamente, mas da forma como a coisa se concebeu naquele momento, realmente, praticamente só subiriam os agravos de instrumento.
Essa preocupação fez com que os ministros discutissem alternativas para evitar a subida dos agravos, para que o tribunal não tivesse, na verdade, o Instituto não se frustrasse, porque se a ideia é ter uma mesma decisão para todos os recursos sobre a mesma matéria, se eles subirem em agravo, não vai ter adiantado nada ter concebido toda a sistemática para os recursos extraordinários. Então, a ideia foi, o ideal é que se sobreste os recursos antes do juízo de admissibilidade. Se a matéria já tiver repercussão geral examinada pelo STF, reconhecida pelo STF, o tribunal, então, faz o sobrestamento do recurso, não faz o juízo de admissibilidade. Aí os senhores vão dizer, sim, mas é para sobrestar, então, recurso inadmissível? Nós estamos admitindo, por exemplo, que um recurso sem pré-questionamento, um recurso sem indicação correta da linha, lá do artigo 102 da Constituição, esteja podendo ser sobrestado. O que vai acontecer com esse recurso depois? Ele vai poder ser levado ao juízo de retratação se, eventualmente, a decisão do Tribunal Superior for diferente da decisão do Tribunal de Origem, se o recorrente tiver razão. Ele vai poder ser levado à retratação? Qual o limite? Através dessa questão de ordem, veio uma emenda regimental em que ficou assentado que os tribunais fariam o sobrestamento e que só encaminhariam para o Supremo Tribunal Federal quando não fizessem retratação das suas decisões, quando não se retratassem das suas decisões. É certo que o Supremo Tribunal Federal até hoje não teve a oportunidade, pelo menos que eu tenha tido conhecimento nos últimos tempos também não teve ainda a oportunidade de pegar um recurso específico, intempestivo, que não foi objeto de recurso de juízo de retratação, porque o tribunal entendeu que ele era intempestivo. Dificilmente esse recurso vai chegar também, da forma como está concebido. Ainda não teve a oportunidade de dizer, sim, nós vamos admitir que a retratação ocorra no recurso intempestivo. A pessoa entrou com o recurso fora do prazo, o recurso ficou suspenso, o Tribunal Superior decidiu, o Supremo decidiu a respeito da questão constitucional, está na hora de aplicar o efeito sobre os casos que ficaram sobrestados, e agora? O processo vai voltar para a turma, ou para a Câmara, onde ele foi julgado, via de regra, é assim que funciona, e aí o relator vai poder propor eventual retratação, se esse recurso é intempestivo. Eu sustento que sim. Essa não é uma decisão que esteja totalmente decidida. Eu sustento que nós temos que superar os pressupostos de admissibilidade aqui. A ideia é justamente essa. Talvez a gente não consiga fugir da intempestividade, porque quando a gente fala em intempestividade, como falou há pouco o doutor Leandro Paulsen, na verdade nós já temos um trânsito em julgado aqui. Mas, em relação aos demais, nós temos que pensar que, quando o tribunal se retrata, quando ele exerce o juízo de retratação, seja para se retratar ou não, ele não está julgando o recurso extraordinário. Portanto, ele não tem que examinar se o recurso extraordinário está preparado, se ele tem pré-questionamento. O tribunal está exercendo a própria competência, ele está fazendo um juízo de retratação, ele está voltando atrás na sua própria decisão. Ele não tem delegação do Supremo para julgar um recurso extraordinário. É importante essa interpretação. Então, talvez o que a gente precise ainda é trabalhar com alguma alteração legislativa para deixar isso mais claro. Talvez se precise chegar nisso. Eu sustento até que a questão da tempestividade possa ser, de alguma forma, superada. No começo não admitia, porque sou processualista. Hoje, enxergando o Instituto com olhos de quem enxerga o Instituto a partir do direito constitucional e não a partir do processo civil, eu acho que nós podemos até superar a questão da intempestividade. O problema da intempestividade é qual é o limite da intempestividade. Quer dizer, 1 ano depois o cara entra com recurso e é possível admitir uma retratação. Qual o limite dessa intempestividade? Teríamos que ter alguma definição mais clara. Agora, em relação aos demais pressupostos, eu sabia que ele ia causar polêmica. Em relação aos demais pressupostos, eu não teria dúvida em dizer que a repercussão geral supera todos eles. Porque a ideia, na verdade, é fazer prevalecer a decisão final sobre questão constitucional. E se nós não fizermos isso no caso, que já está ali, pronto para receber o juízo de retratação, na sequência, ou vem via ação rescisória, ou vem via inexigibilidade do título, o problema não vai terminar ali. Não significa que o problema vai terminar ali. Por uma questão processual, me parece que nós não podemos estar presos a uma decisão que afronta o entendimento
já consagrado pela Suprema Corte. Então, são essas questões mais polêmicas que eu queria trazer à ponderação, não quero me alongar ainda mais, e fico à disposição depois para o debate. A partir de agora, litígios internacionais têm um caminho mais fácil de solução. Através da Central de Informações sobre Cooperação Jurídica Internacional, todos têm acesso a informação detalhada sobre processos e atos de cooperação internacional do Judiciário Brasileiro.